estamos em Vargem Grande, a cerca de 170 quilômetros de São Luís, a capital maranhense. A cidade aqui é conhecida por ter uma das maiores festas religiosas do estado do Maranhão, onde se celebra São Raimundo Nonato dos Mulundus. E é atrás da história deste vaqueiro milagroso que nós viemos. E vamos contar agora para vocês. Foi nesta região que viveu o vaqueiro Raimundo Nonato Soares Canguçu. O acesso ainda hoje é difícil. Estrada de chão batido, muita poeira. Aqui as crianças andam quase sem roupas. O calor beira o insuportável. A temperatura pode chegar aos 40 graus. Neste trecho, atravessamos o rio Iguará. Um dos principais afluentes do rio Munim pede para não morrer. As carnaúbas dominam a vegetação. A raiz desta palmeira penetra na terra até encontrar água. Enquanto outras plantas estão secando, ela tem a capacidade de florescer. Fomos abrindo porteiras e depois de percorrermos cerca de 30 quilômetros, chegamos ao local onde morreu o vaqueiro que virou santo. Foi numa carnaúba igual a esta aqui que o então vaqueiro Raimundo Nonato bateu a cabeça e morreu. Era um dia normal na sua rotina de trabalho enquanto vaqueiro. E nesta região aqui, conhecida como Mulundus, ele tentava capturar um dos animais que havia se desgarrado do bando. Ele estava em seu cavalo, paramentado com terno de couro, e ao correr atrás desse animal aqui, bateu a cabeça na carnaúba. A carnaúba ficava exatamente aonde está hoje erguida a igreja de São Raimundo Nonato dos Mulundus. E é aí que começa a história de São Raimundo Nonato dos Mulundus, o santo vaqueiro, o santo milagroso. Raimundo Nonato era conhecido por ser muito religioso. Assim, logo após a morte, em 1732, algumas pessoas foram tirando as palhas, pedaços do tronco, até mesmo a raiz da carnaubeira para fazer chá. E por milagre, doenças graves foram sendo curadas. Uma capela foi erguida no local e começou a ser celebrado o dia em que ele havia morrido, 31 de agosto. A notícia começou a se espalhar. A história do santo vaqueiro rompeu as fronteiras de Mulundus e veio desaguar neste mar de fiéis. Esta é a romaria do vaqueiro que abre o festejo do santo. Mas foi em Mulundus que encontramos este senhor. Aqui ergueu sua casa. A morada é simples. Ele vive com a família e cria alguns animais. As muletas são as lembranças de um acidente de motocicleta. Ele me conta que só está vivo por causa de São Raimundo Nonato. Graças a Deus deu. Deu que mesmo foi disso aqui, ó. Teve um acidente de moto? É, de moto. E aí eu fui para São Luís e lá eu passei 49 dias. E eu tava vendo que não vinha mais de lá pra cá vivo. Vinha, mas era morto. Aí eu me peguei com ele, graças a Deus ainda estou por aqui ainda. Até 1953, os romeiros saíam da igreja de Vargem Grande e caminhavam até Mulundus. Eram 2 dias de viagem. Quem alcançou este tempo foi o senhor Benedito Braga. Há 60 anos ele não vinha aqui. Ele caminha pelo local, diz que mudou muito e lembra da primeira vez que participou do festejo, quando ainda era criança. E era tudo diferente. Minhas lembranças desse tempo, para hoje, era diferente. Eram tão pequenas que nem lembro muito como era o festejo. Sei que era muito animado, carreira de barraca do jeito que está aqui, não tinha esse carnaval no meio. Era muito bonito, o rio bem perto, tudo limpo, daqui até no rio era limpo. E já vinha muita gente nesse festejo, nesse tempo aqui em Mulundus? Já vinha muita gente que a gente nem conferia. As pessoas, era muita gente, acompanhando o São Raimundo Nonato, saía de lá de manhã, dormia ali no caminho, chegava aqui umas 8 horas. Nessa vez que eu vim, que nós viemos a pés, papai veio pagar uma promessa, quando nós chegamos do outro lado do rio, lá vem o pessoal de Figueiredo, botando foguete, Ave Maria, era foguete que danava aquele montão de gente que a gente nem conhecia nem nada. Ficamos admirados, com medo daquelas coisas, como era que vinha aqui o pessoal. Mas o senhor também, durante muito tempo, chegou a pagar uma promessa para São Raimundo. Como é que foi essa história?
A promessa que eu fiz, eu trabalhava na Sucam e fui avisado que eu seria transferido para Bacabal, Pedreiras. O primeiro aviso. Depois eu recebi mais outro aviso dizendo que eu estava sendo transferido para lá. E eu me peguei com o São Raimundo Nonato. Se eu não fosse transferido para lá, para onde eu estava falando, eu iria acompanhar o São Raimundo todo ano, de terno de couro, novo, montado em cavalo gordo. Aí quando deu mais ou menos com uns 15 a 20 dias, chegou um pessoal de Chapadinha, dizendo que eu seria transferido para lá, para Chapadinha, que eu ia ser residente agora em Chapadinha. Eu trabalhava na Sucam, Departamento Nacional de Endemias Rurais. Aí eu fiquei em Chapadinha até quando eu me aposentei. Mas a história do santo vargem-grandense tem algumas curiosidades. Primeiro, é que quase não se conhece a sua imagem. Esta é uma fotografia do vaqueiro que está no livro escrito pelo padre responsável pela paróquia de Vargem Grande, onde existem relatos de moradores antigos da cidade sobre a história de Raimundo Nonato e também registros de milagres. Ele me conta que, apesar de o Vaticano não reconhecer a santidade do vaqueiro, é o povo quem o consagra como santo pela grande quantidade de milagres. Entre ser canonizado e ser conclamado é interessante, porque no passado os santos não eram canonizados, mas conclamados santos pelo povo. Era o povo simples que levava santo. Hoje temos muitos homens e mulheres aí que não são reconhecidos ainda por Roma, mas são reconhecidos pelo povo, né? E se são reconhecidos pelo povo, isso é bom, é gratificante para nós. Roma dá o título, ou seja, reconhece, mas o povo já reconhece. Então isso é interessante. E São Raimundo Nonato dos Mulunduns tem a sua diferença com São Raimundo Nonato da Espanha nesse sentido. São Raimundo Nonato da Espanha, que foi cardeal, ele morreu defendendo a justiça, então morreu com um cadeado na boca. Um cadeado na boca é sinal de que não pode mais falar, né, da justiça, toda essa questão toda. Então ele anunciava a justiça e denunciava as injustiças. Já São Raimundo Nonato dos Mulunduns é aquele que morre correndo atrás de gado. Isto também se sabe que São Raimundo Nonato da Espanha, o pai também colocou numa fazenda para ele deixar essa ilusão de que tinha que ser santo, tinha que defender os pobres, mas ele foi para lá trabalhar na fazenda, né? E depois de lá se converteu e trabalhou em defesa dos pobres, dos menos favorecidos. Esta é a imagem de São Raimundo Nonato sendo preparada para a procissão de abertura dos festejos. Um detalhe nos chama a atenção. Quando começamos a gravar, um pequeno feixe de luz do sol invade o ambiente e lança um brilho reluzente sobre a imagem. Um momento de singela beleza. Esta é a imagem que representa a festa e é a de São Raimundo Nonato da Espanha e não a do Santo Vaqueiro. Muitos romeiros não sabem do detalhe, mas a julgar pela quantidade de pessoas na procissão de abertura dos festejos, pode-se concluir que isso não abala a fé dos devotos. Um dia antes da procissão, fomos conversar com esta senhora. Ela é uma espécie de porta-voz dos festejos. Há muitos anos, anuncia no alto-falante da igreja os detalhes da festa. De agosto de 2016, conforme já foi anunciado, a grande romaria para a comunidade paulista, às 11 horas. Tem o apoio dos vaqueiros. Vamos participar com muita fé e confiança. Tem sempre o policiamento ali fazendo ronda. A sua presença é tão emblemática que, devido à idade, a mesa de som e o microfone que eram instalados na igreja foram transferidos para o quarto de dormir. E quando chegou o som, a voz do Iguará, aí eles montaram. Aí eu disse, mas eu não sei falar. Tem esse Borginho, finado Borginho, que era eletricista. Ele disse, como tu sabe beber uma cervejinha, não sabe falar. Aí eu disse, bom, isso aí é outra coisa, mas tu aprende. Aí ele me botava para falar baixinho, baixinho, até que eu peguei o som direito. Aí ele disse, pronto, agora está tudo certo, pode ficar na igreja, nós vamos procurar outro serviço. Aí eu fiquei. Aí foi saindo um padre, entrando outro, saindo um, o padre morre, vem o padre, o Monsenhor Postino, mas você fica do mesmo jeito. Aí eu fiquei.
A procissão que abre os festejos de São Raimundo Nonato dos Mulundus é conhecida como a Romaria dos Vaqueiros, uma lembrança à profissão do santo. Vaqueiros de cidades vizinhas rompem a escuridão da madrugada para chegar à festa. O sol ainda nem tinha surgido quando registramos esta cena. 3 anos que eu fiz para cumprir essa promessa, porque eu fiquei paralítico. E graças a Deus, quando eu fiz essa promessa, hoje vai ser o verdadeiro ano. E nunca mais senti o que eu sentia. E vou cumprir, com fé em Deus, Nossa Senhora. São 39 degraus até a igreja. No rosto, o suor e as expressões de cansaço sinalizam o tamanho do sacrifício. Ele para várias vezes no meio do caminho, é amparado por familiares. Aqui compreendemos que o milagre é a realização do impossível. Para ele acontecer, antes de tudo tem-se que acreditar que ele é possível. E o lavrador vive hoje o seu milagre. Ao chegar próximo ao santo, a emoção toma conta do semblante deste homem. Ele diz algumas palavras bem baixinho, como se conversasse com São Raimundo. E aí se levanta. Promessa cumprida. O meu sentimento é de muita felicidade, porque do que aconteceu comigo, só Deus mesmo, São Raimundo Nonato e São Sebastião. Porque eu perdi meus movimentos, meus braços, minhas pernas. E aí era todos os anos, acontecia isso comigo. Foi 3 anos, mês de agosto, acontecia isso. Eu fiz a promessa. Hoje vai ser o derradeiro ano que eu já comprei. Até hoje nunca mais senti nada do que eu sentia. São momentos como este que renovam a fé desta gente. E quem já ouviu os relatos de milagres, nunca deixa de fazer suas orações e acreditar na força do santo vaqueiro. Toda essa nossa região tem uma tradição ligada ao homem do campo, um homem que lida com os animais, um homem que tem essa tradição de cuidar dos animais. Então, isso é passado de gerações a gerações. E o São Raimundo Nonato é o santo vaqueiro. Eu, na Assembleia, fiz um projeto de lei instituindo o Dia do Vaqueiro Maranhense, o dia que começa os festejos de São Raimundo Nonato dos Mulundus. Então tem uma importância muito grande essa relação familiar dos nossos pais, ter essa ligação direta com o vaqueiro, direta com o homem do campo, direta com os animais e essa ligação com o santo vaqueiro. É comum na nossa região os pais passar para os filhos essa tradição, essa cultura que se tem de homem do campo, homem que lida com os animais do campo. O aboio do vaqueiro soa como um lamento, mas aqui também lembra uma oração. Já aboiei, mas vou falar meu nome pra esse povo escutar. Pra amanhã, quando chegar em casa, falar que viu me aboiar. O meu nome é Hilton, nascido na beira do Mará. A Bíblia nos diz que o justo florescerá como a palmeira. Aqui, os relatos nos mostram que uma palmeira tirou a vida de um justo e fez florescer milagres. Nesta região, carente de tantas coisas, é a fé que sustenta a esperança. A humildade faz homens se prostrarem de joelhos, e até o santo padroeiro da cidade, São Sebastião, rende homenagens à história do homem simples que virou santo e que inspira uma multidão de fiéis. Salve.